Paz e bem a todos, bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o evangelho de hoje, já mais um pouco recuperado do sono, né? Estávamos na peregrinação. Vamos lá então meditar esse evangelho de hoje, 29 de setembro. Então, uma data interessante para nós hoje. Então, nós celebramos São Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjos. Não só São Miguel, mas todos esses arcanjos, ok? Então, vamos ler a leitura de hoje. Eu convido a você a fazer esse momento de parada, ouvir o Evangelho para a gente conversar um pouco. Tudo bem, nós temos o Evangelho que nós vamos meditar, João 1, 47 a 51. João 1, 47 a 51. Fique até o final e também comente aí abaixo que nós vamos falar um pouco no finalzinho ali sobre a questão dessa tradição que cresce entre nós, que é a Quaresma de São Miguel, e vou convidar você a fazer uma reflexão a mais do que talvez você tenha ouvido, né, para acrescentar, né, não para desfazer de maneira alguma, mas para acrescentar a meditação e talvez esse caminho quaresmal que você fez a partir das orações a São Miguel. Evangelho de hoje, então vamos lá, o texto. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamastes, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus viu, conhece Natanael, nos conhece também, né? Esse olhar de Deus é um olhar que nos penetra, não no sentido, assim, às vezes de causar medo, né, ou terror, né, mas é de amor e de misericórdia, de reconhecimento que somos seus filhos. E Jesus, Cristo mesmo, se faz um de nós, nos tornando também nosso irmão. Por isso nós falamos que ele é nosso Deus e também nosso irmão. Muito bem. E agora as figuras dos anjos, né, que aparecem. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, os enviados, os mensageiros. Todas as vezes que os anjos na Bíblia ou na tradição cristã são apresentados, aparecem, eles trazem uma mensagem. E normalmente são mensagens grandiosas, principalmente o que nós celebramos hoje, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São mensagens e ações grandiosas, mas eu gostaria de fazer um convite a você para refletir um pouco mais, além daquilo que talvez simplesmente nós escutamos, né, no dia a dia aí nas redes ou nas pregações de forma geral. É para acrescentar, no sentido em que todas as vezes que nós rezamos para o nosso anjo, né, o anjo da guarda, nós estamos pedindo que ele nos auxilie, nos ajude a caminhar bem no Evangelho, ou seja, vivendo os mandamentos, vivendo o conhecimento de Deus no cotidiano da vida, né? Não somente nos protegendo, e isso aqui eu chamo a atenção para você prestar assim, uma maior reflexão, um maior tempo a essa meditação que eu estou propondo para você. Então, se esses anjos eles vêm até nós, né? Tem o anjo da guarda, agora tem os arcanjos que hoje nós celebramos. Se eles vêm até nós e estão auxiliando Deus para a nossa salvação, quer dizer que eles nos colocam também no caminho de Deus, né? E esse caminho de Deus, ele precisa ser ali preenchido por asceses é o quê? Esforços pessoais, dedicação e também a força para o combate, né?
Porque se eu fico na ideia apenas que os anjos me protegem, proteger de quê? Uma pergunta que eu faço para você. Proteger de quê? A gente tem que pensar, né? E quando se protege, protege para quê? Vamos lembrar de Paulo, né? Vamos nos revestir das armaduras da fé. Para quê? Tudo que é dado como dom, como proteção, como graça, tem um porquê e um para quê. Então a gente não pode ficar apenas pensando que eu estou protegido e que não vai vir missões para mim. Quando nós rezamos e as pessoas fazem a quaresma de São Miguel, elas têm que ter isso em consciência, né? Que está pegando força, pedindo auxílio para o bom combate e para assumir aquilo que vem diante da vida, que vai ser imposto pela vida. Não é algo assim que eu rezo e fico tranquilo e que tudo vai correr bem. Nem sempre as coisas ocorrem bem, né? E nesse não ocorrer bem, você fica até aqui, se você ficou até aqui, né? Então, perseverança, porque quando a gente começa a falar isso, as pessoas começam a correr, não querem escutar, né? Mas é a verdade. Lembra de Pedro, quando Jesus fala para ele, olha, o filho do homem vai sofrer muito, vai ser perseguido e vai ser morto. Pedro, Senhor, que não aconteça isso. Pois é, às vezes nós temos essa tentação, a mesma tentação de Pedro, né, de querer correr da realidade que é clara, né? Os desafios de viver o evangelho neste mundo extremamente difíceis, não são fáceis. Mas com Deus, com a proteção, com o auxílio dos anjos, sim, podemos caminhar, podemos sim enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas cotidianas que a vida nos impõe. Seja o cotidiano da vida, seja o levantar da cama, seja levar os filhos na escola, seja conviver em família, seja construir uma comunidade cristã, trabalhar na igreja, visitar tudo isso precisa de esforços, né? E é que nós chamamos na tradição de ascese, dedicação. E nós precisamos de grandes auxílios, a graça de Deus, e os arcanjos estão aí. Se nós rezamos a São Miguel há tanto tempo, é porque nós temos uma missão a realizar. Eu falo para algumas pessoas assim, você está fazendo? Então, respira, né? Cinja os seus rins, né? Coloque em postura de prontidão, porque vai ter missões pela frente. Né? Vai ter missões. Ele vai conceder a nós a possibilidade de ser mais forte nas tribulações e também vencer grandes batalhas na vida espiritual, principalmente na vida espiritual e também nas relações, né? Vencer. Quando eu estou dizendo aqui vencer, pode ser o quê? Pode ser o egoísmo, né, que eu tenho nas minhas relações, eu melhoro, né? A graça de Deus me ajuda a perceber isso, ajuda eu corrigir algumas falhas. Se eu falo demais de um membro da família, de repente eu percebo que, olha, eu estou pecando, né? Então, essas orações nos ajudam a ter força para não mais fazer isso, né? Se eu passo as pessoas para trás, se eu não cumpro a justiça do amor ao próximo, eu começo a cumprir essa justiça pouco a pouco, não de uma vez só, porque, né, temos as nossas fraquezas. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, né? Algo a mais que eu quase não vejo o pessoal aqui comentando, que é justamente se pedimos a intercessão desses arcanjos, então a gente precisa entender que nós vamos enfrentar batalhas, vamos enfrentar missões que eles vão conceder a nós. Não simplesmente ficar protegido e não ter missão. Isso não existe, né? O dom de Deus dado é um dom não só para si, mas para o bem do mundo, o bem da comunidade. Tem que lembrar disso. Nós não podemos fazer novenas ou trezenas ou quaresmas pensando só na gente mesmo. Isso é uma forma de egoísmo espiritual, né? Nós estamos na igreja, somos igrejas e caminhamos como igreja. Nós fazemos tudo isso para o bem da humanidade e para a salvação da humanidade. Já começando agora com curas, libertações, né, e por aí vai. Bom, trouxe um pouco disso, uma reflexão maior sobre os arcanjos para vocês, para que aumente aí, né, a sua devoção, que ela vá encarnando no seu dia a dia, né? À medida que você fez, isso encarna nas suas relações, no seu trabalho, no seu serviço,
na família, e aí a gente vai nesse caminho de conversão, de voltar-se para Deus de forma mais assim qualificada, mais amadurecida. Tudo bem, que Deus te ajude aí, se você fez esse trabalho todo, se você vai celebrar bem hoje, então que você lembre disso, Deus vai te dar uma missão. Paz e bem, e até mais. Tchau.